Comentário sem firula, análise de prancheta e leitura de jogo. Aqui não tem resenha para agradar torcedor não. Então, vamos direto ao ponto. E nós vamos falar do Cruzeiro de 2026, que começa com um novo desenho tático. Não começa só no nome, não começa só no marketing, começa na prancheta. Afinal, é isso que o torcedor espera do Tite, né? A prancheta do professor Adenor vai dizer muito sobre como esse time do Cruzeiro de 2026 vai jogar uma temporada, né? Temporada pesada, cascuda, disputando Libertadores, disputando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Se ganhar a Libertadores, um Mundial de Clubes. Então, são competições que não aceitam em maneira alguma improviso. Precisa de projeto, precisa de elenco, precisa de dinheiro, precisa de autoestima. E o ponto de partida é bem claro. Depois de um tempo fora, depois de um laboratório silencioso, observando o futebol europeu, principalmente passando pelo Real Madrid, do Ancelotti, que todo mundo conhece, né? Mega campeão esse time, o Tite volta para o Brasil com uma ideia que não é novidade. Mas talvez, se ele seguir esse mesmo Real Madrid, ele vai ter uma novidade, que é esse refinamento na estrutura tática. E pode ser que pinte aí um esquema 4-1-4-1. Esse sistema não seduz o torcedor apressado, aquele torcedor de arquibancada, da correria, que quer ver 4 caras lá no ataque, quer ver o neguinho fazendo gol, plantado na área, enfim. Mas é o sistema que conquista quem realmente busca títulos, principalmente a gente aqui da imprensa, né, que somos analistas e atentos. É um desenho que não promete carnaval, e no futebol moderno, controle é poder, e poder no fim das contas vira vitória, e vitória vira título. Não é coincidência que esse mesmo sistema que pode ser aplicado agora pelo Tite, esse 4-1-4-1, tenha sido a base do Real Madrid, do Bayern de Munique, do próprio Barcelona, em algumas épocas de PSG, em determinados contextos, né? E não é copiar o futebol europeu, não. É compreender por que eles escolheram esse estilo de jogo. Eles protegem muito na Europa, né, esse centro do campo, reduz a transição defensiva, diminui contra-ataques, cria a superioridade numérica, que é muito comum no futebol de salão, né, no futsal, e onde a bola passa mais tempo é onde está povoado por jogadores. O Tite sempre foi um técnico de obsessões silenciosas e nunca foi aquele cara do caos criativo, que causa polêmica, não, um cara muito inteligente. Nunca foi de deixar jogar, não. Sempre foi da ordem que permite o talento respirar. E nesse Cruzeiro, se ele optar pelo 4-1-4-1, meu amigo, imagina Matheus Pereira, Gerson, Caio Jorge, esse pessoal respirando para jogar bola, hein? Ninguém segura. Mas a gente tem que falar também do sistema defensivo, com o Cássio no gol, goleiro grande, experiente, leitura fina, mas é um cara que tem posicionamento, tem reação, tem liderança. A defesa joga mais alta porque confia no goleiro que tem. E é o mesmo papel que o Courtois exerce lá no Real Madrid, né? Segurança que organiza o resto do time. É aquele cara que você olha e fala assim, não, pode deixar chutar, que ele não vai tomar. E essa linha defensiva de 4 homens é um desenho bem funcional, se a gente imaginar esse esquema. Ficaria Fabrício Bruno, zagueiro de referência, né? Principalmente referência física e experiência, rápido na cobertura, é essencial para um time que quer compactar o jogo, né? Então a gente teria Jonatas Jesus jogando com o Fabrício mais centralizado e como defensor enfrentando aquele duelo de jogaelo, já que ele é jovem, tem vitalidade, é alto. E o Vidalba seria a peça-chave desse sistema, porque ele é um canhoto híbrido. Ele fecha bem por dentro como zagueiro, sabe fazer essa linha de 3 zagueiros e abre como lateral esquerdo. Ele jogou de lateral esquerdo na Argentina por muito tempo. E é ele que permite ao Cruzeiro virar uma linha de 3 sem mexer no tabuleiro. Como ficaria essa linha de 4? Completaria ela com Fagner pela direita. Fagner não é só lateral, né? É um mecanismo, dá profundidade. É bom no cruzamento, escolhe quando acelerar o jogo, sabe cadenciar, coisa que falta muito no futebol brasileiro. É jogador de Copa do Mundo, jogador de confiança do Tite e deve possivelmente aí tomar a posição de titular do William. Jogou só 17 jogos, mas é do Cruzeiro. À frente da zaga está o coração desse sistema. Aqui entra o Lucas Silva. Ele não é volante de ruptura, não é aquele cara trombador que bate, que faz falta, mas é um volante de ligação. Alto na taxa de acerto de passes, leitura boa para inversões de bola longa, perfeito no facão, né? Em 2005, o Lucas Silva fez 95 bolas longas com ótimo aproveitamento, se eu não me engano, 76%.
Ele é o cara que sabe desarmar o adversário e não precisa nem dar carrinho para isso, sabe construir a jogada, tem elegância. Não é à toa que o cara foi parar no Real Madrid, né? É o Kroos do futebol brasileiro? Talvez seja, talvez não, mas ele sabe cumprir essa função bem parecida, né, no modelo do Real Madrid, do Ancelotti. Nessa segunda linha de 4, é onde o Cruzeiro começa a assustar o adversário. Matheus Pereira, mais centralizado, vai ocupar o espaço ali mais ingrato do campo, né? Entre a linha de defesa e os meio-campistas. Então vai apanhar pra caramba. Recebe, gira, dribla, curta, finaliza de média distância. É um cara que sabe encontrar espaços no jogo. É como se fosse o Modric desse Real Madrid que a gente está falando, né? É um brasileiro na versão mais criativa. E aí tem o Gerson, né, que entra como potência. Nesse sistema a gente está imaginando o Gerson pela esquerda, condução forte, chegada no último terço, presença física, maior contratação da história, camisa 8 clássico, cara de impacto dentro de campo. Não é aquele meia decorativo, ele é o motor do time. Se o Gerson jogar pela esquerda, a gente vai ter o Mateuzinho pela direita, né, que vai dar amplitude no jogo. E ainda podemos ter o Gerson na direita, com Arroyo ou Sinisterra na linha de fundo pela esquerda. 2 caminhos diferentes para um mesmo sistema. Então o resultado disso é matemática pura. Sem a bola, Cruzeiro tem 4-1, 4-1. Repetindo, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Fagner, Vidjalba, Lucas Silva. O meio ficaria com Mateuzinho pela direita, Gerson, Matheus Pereira, Arroyo ou Sinisterra. O Vidjalba, ele fecha muito quando o Cruzeiro precisar estar se defendendo, né? Então, quando o Cruzeiro estiver fechadinho, a gente tem 3 zagueiros. Quando o Cruzeiro atacar, ele vai atacar com 5 homens, criando o famoso sobra 1. Não é jogada ensaiada, é estrutura de jogo. É a mesma lógica do Real Madrid, quando ataca com 5 e defende com 3. E na frente desse time que está se montando, que parece maravilhoso, pelo menos no papel, na frente tem o Caio Jorge, que é consequência do modelo, né? Centroavante, móvel, de área, que vive de repetição, jovem, 23 anos, não precisa de 5 bolas para poder meter gol, o cara é muito rápido, só precisa que a bola chegue nele, ele tem muito volume de jogo, ele se entrega, e não é à toa que ele fez 26 gols e foi artilheiro do Brasileiro na última temporada. Há variações nesse time? Sim. Acho que o Cruzeiro ainda precisa de mais jogadores, mas nós temos como opção o Vidia Real e o Chico da Costa, que foi um pedido do Tite, que deixam o time mais agressivo e com um formato diferente. E ainda dá para apostar no Wallace, que surge como alternativa física quando o jogo pedir musculatura. É um jogador que o Tite olha com carinho. No Grêmio, jogou pra caramba, no Udinese nem tanto, mas quem sabe o Tite pode recuperar a carreira dele. No cenário nacional, a gente não fala mais de Cruzeiro, é preciso a gente ser honesto. Tem Flamengo e Palmeiras que chegam como protagonistas absolutos. Tem elenco com continuidade, maturidade, competitividade, brigaram pelos principais títulos do Brasil e da Europa. E se a gente dividir 2 Flamengos e 2 Palmeiras, Flamengo A, Flamengo B, Palmeiras A, Palmeiras B, meu amigo, esses 4 times brigam pelo G6 do Campeonato Brasileiro. É elenco, é trabalho, é história, é dinheiro. Cruzeiro vem logo atrás como terceira força? Sim, mas o futebol não aceita apenas discurso e narrativa, precisa mostrar em campo. Projeto não ganha jogo é gol. E o Cruzeiro precisa fazer gol e ganhar jogos. Além desses times, quem mais? Eu apostaria no Santos, no Corinthians, no Botafogo e no Fluminense, como para um desses ser a quarta força, né? O Santos principalmente, porque se o Neymar resolver jogar bola, meu amigo, Neymar carrega qualquer time do mundo nas costas. E ainda dá para apostar em Atlético Mineiro, Grêmio e São Paulo. E há sempre a tentação do passado. Se o Tite voltar ao tradicional 4-4-2, para lembrar de Bebeto e Romário, o Cruzeiro será sólido, competitivo, mas muito previsível, time de campeonato longo de erro mínimo, e a gente vai saber a escalação de cor. Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidjalba e Kaique. O meio campo seria Lucas Romero e Lucas Silva, e para frente todo mundo já sabe quem é. Então, no final, tudo isso é hipótese. Mas hipótese bem construída já diz muito. Porque no futebol, meu amigo, antes do título tem que vir a raça, tem que vir o jogo. Agora, para tudo isso virar caneca e o Cruzeiro ser campeão é outra conversa. Se o Cruzeiro quer mesmo ser campeão de alguma coisa esse ano, futebol vive de resultados. E esse time tem que entregar tudo que o Pedrinho está prometendo.